Na verdade, assim, eu entendo que as críticas aconteçam em cima do Tite, porque ele é o comandante da equipe, ele é o treinador e ele realmente tem a responsabilidade por esse time que joga, que vai a campo, enfim. Mas aqui, pra mim, pessoal, o time que entrou em campo contra o Atlético foi exatamente o mesmo time que jogou o ano passado inteiro e que já está 100% acostumado a jogar junto, a estar 100% entrosado. Foi o mesmo time que ganhou do Atlético nos 2 jogos da Copa do Brasil, mas foi também o mesmo time que não conseguiu ganhar do Atlético no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, que não conseguiu ganhar do Atlético na Arena MRV no 2º jogo do Campeonato Brasileiro. E para mim o alerta maior aqui é em relação à concentração. Faltou vontade por parte dos jogadores do Cruzeiro, depois do gol do Caio Jorge, de ganhar aquela partida. A sensação que eu tive assistindo o jogo foi que depois que o gol aconteceu, os jogadores sentaram no resultado e acharam que ganharia de qualquer forma. E o Atlético, ele entendeu que o jogo tinha 90 minutos e falou, se a gente tomou o gol agora, vamos até o final, vamos tentar o máximo que a gente conseguir. Foram lá e conseguiram virar o jogo. Então aqui, pra mim, a postura do Cruzeiro foi o ponto mais importante, o ponto mais crítico. Falhas de concentração na saída de bola. Então, pra mim, aqui é muito menos sobre o Tite e muito mais sobre esse elenco, que contra o Corinthians na semifinal no Mineirão também entrou desconcentrado e também jogou muito mal, que contra o Atlético lá no segundo jogo do Campeonato Brasileiro tinha tudo para ganhar, estava com moral, time muito melhor, chegou lá, fez um gol achado do Matheus Pereira e depois tomou o gol do Andressou logo em seguida e depois quase perdeu o jogo. Então é uma característica desse elenco cair a concentração, isso precisa mudar, clássico não se joga, se ganha. E os jogadores precisam entender isso, porque ressuscitamos o Atlético no campeonato mais uma vez, igual foi no ano passado. Era pro Scarpa ter recebido um vermelhinho nesse lance aí? Pra mim não tem discussão, Laura. Claro que era, o Scarpa não precisava ter cravado o pé ali no pé do Romero, isso aí é óbvio. E eu acho que pra gente discutir a arbitragem, a gente tem que ser justo, né? Então eu poderia vir aqui dizer que não foi pênalti no Bernard, poderia vir aqui dizer que foi pênalti ali na mão do Juan Tressoldi e dizer aí que foi o lance a favor do Cruzeiro, mas eu busco aqui ser justo para eu poder ter coerência no meu comentário. E aí entra, na minha opinião, inclusive Lauro e Fael principalmente, a falta de coerência do Atlético. Porque o Paulo Brax está ali falando que vai na CBF e tudo, mas eu não vi o Paulo Brax falando que ia na CBF depois do juiz marcar um lance de escanteio ano passado num clássico, que mudou completamente a história do jogo, que provocou a expulsão do jogador, que provocou situações ali com a expulsão do jogador do Cruzeiro. Então, essa falta de coerência do Atlético é que, na minha opinião, faz com que os pleitos do Atlético não sejam atendidos. E pra gente discutir a arbitragem, a gente tem que ser coerente. Ano passado aconteceu um erro crasso, o Cruzeiro foi prejudicado e não vi ninguém do Atlético dando o braço a torcer. Hoje nós estamos aqui reconhecendo que foi pênalti e deveria ter sido marcado. Assim como essa expulsão deveria ter acontecido. Precisa ter coerência para discutir a arbitragem. E eu não vi isso do Atlético no ano passado. 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas. Só 40% de aproveitamento nesse começo de era Tite. As broncas já começam a aparecer na bancada do Alterosa Esporte e nas ruas. O grande responsável por essa derrota é o senhor Adenor, principalmente pela forma que ele colocou o time em campo e pelo amor de Deus, Pedrinho. Pelo amor de Deus, Pedrinho. Pedrinho, meu filho, cobra desse treinador nosso, porque senão nós estamos lascados, Pedro. Cobra, Pedrinho. Eu acho que tá deixando a desejar, viu? Não tem como comparar com o Léo Jardim. O legado que ele deixou aí, eu acho que vai ser difícil, viu? O Tite não tá conseguindo seguir esse legado, né? Ah, não tá conseguindo não. Acho que vai precisar de mais empenho aí, de entender melhor a filosofia que foi deixada aí. Tem que melhorar mais os jogadores também, tipo, selecionar os melhores pra gente sempre estar ganhando aí, né? As críticas ficaram mais pesadas depois da derrota no Clássico. Um dos pontos cruciais dessas cobranças é quanto à escalação do meia Gerson, mais aberto pelas pontas do campo. Eu fico buscando explicações para um treinador que chega e tem um trabalho pronto na mão dele. Aí chega o seu Adenor. Seu Adenor chega e cria uma ilusão em cima da gente, sabe? De que vai manter o trabalho, de que vai manter coerência e tal. Chega o Gerson, uma grande contratação.
ele coloca o Gerson no clássico e isola ele numa beirada de campo, um camarada que tem uma qualidade espetacular no meio Coloca campo. depois, né? Não, e Portugal. bem depois. O técnico Tite tentou explicar essa função do Gerson. Mas também esse processo de entrosamento, de conhecimento, de movimentações, inclusive minha, de conhecer como os atletas eu posso utilizar numa melhor situação, por exemplo, o Gerson do externo vindo para dentro para ter mais posse, depois ele por dentro também, como segundo meio-campista. Quer dizer, essa estruturação da equipe também para jogar não só em transição, mas também contra equipes que jogam com linha abaixo, que não foi o caso, foi circunstancial depois do 2-1. Com o começo de ano já sob críticas, o Cruzeiro estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira. O time celeste encara o Botafogo no Rio de Janeiro, para dar resposta para a pressão que já está começando. Tu pega um momento de 2 derrotas, tem mais crítica, mais cobrança, você perde um clássico, há mais pressão, mas a gente tem total convicção do trabalho que a gente está fazendo. O Biel foi liberado para acertar com o time do futebol árabe, né? Ele tem os direitos econômicos ligados ao Sport de Portugal, tem empréstimo com o Atlético até junho do meio do ano. Vou trazer o pacote aí, depois você pode comentar, Rafael. O Júnior Santos está negociando empréstimo com o Bahia, o Atlético é dono dos direitos econômicos do jogador, a exemplo do Rony. O Atlético comprou o Rony do Palmeiras, ele está sendo negociado em definitivo com o Santos, mas a informação que chega do Alterosa Esporte é que o Rony já está acertado com o Santos, ainda não assinado, mas nem foi relacionado nas últimas partidas. A economia que o Atlético teria na folha salarial com esses 3 jogadores, cerca de 3 milhões de reais. Ô, Lauro, saíram Sarave, aí chegou o Preciado, Arana, Renan Lodge, e não é de graça o Lodge, viu, gente? Por exemplo, a venda do Arana, você reinveste em luvas, comissões pra gente e tal. Saiu o Caio Paulista, não precisou repor. Fausto Vera e Gabriel Menino, Maicon e Vitor Hugo, VH. E aí, João Marcelo, Isaac, Biel, Rony e Júnior Santos para a chegada do Alaminda e do Cassierra. Claro que o ideal é que o Brax respondesse, mas aparentemente, entre saídas e chegadas, cabe sim um orçamento nessa folha salarial para a chegada de mais um zagueiro, um volante, e eu acredito que o Atlético ainda precise reforçar o ataque. Porque, por mais que você não gostasse do Rony, o Júnior Santos e o João Marcelo praticamente não foram utilizados, o João Marcelo já estava no sub-20 e o Júnior Santos teve seus 20 e poucos jogos na temporada. Apesar disso, você tinha o Rony como uma opção de elenco ali. Então você ainda precisa achar essa peça, mesmo que não seja de primeira prateleira, para encorpar esse ataque atleticano para a sequência da temporada. Eu vou até sugerir a gente fazer no telão depois um quadro durante a semana de como fica esse elenco atleticano para a gente calcular qual setor está mais carente nesse momento. Ô Samuca, agora tem que tomar cuidado numa coisa, porque se o Biel, o voo dele for gol, ele perde.